A situação é muito grave, os Estados Unidos estão muito próximos do Mediterrâneo Oriental. Eu venho dizendo desde o início que esse é um conflito que primordialmente visa o controle das rotas comerciais, o controle das rotas de produção, distribuição e também, de alguma forma, de recursos energéticos e também, de alguma forma, o controle das cadeias de transmissão de energia a nível de trocas internacionais. A Chevron cancelou o envio de energia de Israel para o Egito. Me parece que algumas plataformas também foram fechadas a pedido do governo israelense, que teme que essas plataformas possam ser alvejadas tanto a partir da faixa de Gaza, mas especialmente do litoral libanês, onde o Hezbollah, já em situações recentes de disputas territoriais pelos controles desses limites marítimos, em função da presença desses campos de gás, ameaçou atacar estas plataformas. Então a situação é muito grave sob todos os aspectos. O dia 12, quinta-feira, reserva um encontro virtual entre a OTAN, ou a NATO, para quem estiver na Europa ou na África, não é? E seus dirigentes na área de defesa e o Ministério da Defesa de Israel. Haverá um encontro entre estes para que, segundo consta até aqui, seja reafirmada a situação de apoio incondicional da OTAN a Israel nesse momento. Uma situação que gera muitas dúvidas também. Basicamente, a grande preocupação que existe é em relação ao potencial envolvimento dos iranianos. Isso dar-se-ia de uma forma gradativa, se não houver nenhum tipo de surpresa, nenhum ataque direto, na medida em que o Hezbollah pode se envolver no conflito, na medida em que grupos pró-iranianos que atuam no Iêmen, que atuam no Iraque, que atuam na Síria, também possam, de alguma forma, participar desses conflitos e, em última instância, os iranianos também poderiam se ver envolvidos. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, na fronteira entre Caim, Iraque e Abu Kamal, na Síria, um comboio com munições, com armamentos e com suprimentos para os grupos pró-iranianos na Síria e no Líbano foi alvejado por aviões desconhecidos. De certa forma, a suspeita recai sobre uma ação dos aviões de guerra dos Estados Unidos, uma vez que havia monitoramento aéreo, que passível, inclusive, de aferição pública, de aviões de espionagem, de monitoramento e reconhecimento dos Estados Unidos na região. Então, a situação é muito grave. A possibilidade desse conflito se espraiar a nível regional, ela é muito importante. Outro dado que é relevante nesse momento também e que precisa ser acompanhado de perto é a questão dos preços do petróleo, dos preços do ouro, dos preços do petróleo na medida em que esse conflito possa se espraiar para dentro da Síria ou até para o próprio Golfo Pérsico. Isso naturalmente afetaria não só a produção, como o transporte de petróleo, os recursos energéticos ali envolvidos na região, sauditas, iranianos, iraquianos, a produção iraquiana ali na região de Basra, na região sul, a própria produção iraniana escoada a partir do Golfo e os países do Conselho de Cooperação do Golfo também, que utilizam muitas dessas rotas para escoar sua produção energética. Então, naturalmente, a gente corre o risco de ter aí uma situação de piora no que tange a questão da oferta e, naturalmente, dos preços dos recursos energéticos em função desse conflito. Nós estamos assistindo gradativamente, eu diria, um escalar destas hostilidades. Por quê? Porque nós estamos vendo, por exemplo, declarações, agora há pouco eu acompanhava declarações feitas no canal 12 de Israel, onde a reportagem política, a análise política dava conta de que o gabinete israelense espera uma guerra longa, por meses. Essa guerra que está se espraiando com conflitos e tiroteios permanentes dentro da Cisjordânia, principalmente na região de Nablus, essa guerra que está, como eu disse, cada vez mais perigosa e aguda também em direção à fronteira norte de Israel, à fronteira sul do Líbano. Boa tarde, Soraya Laura. Sair pelo Egito é quase impossível, não resta a menor dúvida. Sair pelo Egito é quase impossível, até porque os ataques que estão sendo feitos ali me parecem ataques muito severos. Muito severos. Quando eu disse para vocês que o número de mortos na faixa de Gaza muito provavelmente esteja na casa de milhares, os números oficiais dão conta de algo próximo de 1.000.
mas conversando com fontes na região, principalmente onde está mais fácil a gente conversar, na Cisjordânia, porque em Gaza está cada vez mais difícil o contato telefônico em função das restrições e da oscilação de internet. Mas a estimativa de quem conhece a região é de que esse número facilmente hoje, terça-feira, 15h24 em São Paulo, já esteja na casa de milhares. Há muitos mortos, há imagens muito dramáticas. Gaza tem bairros inteiros destruídos, torres destruídas, jornalistas mortos, crianças, famílias inteiras, mulheres, idosos, hospitais, mesquitas atingidos. Realmente é uma situação muito dramática. Então, como eu disse, no Telegram, cujo link está na descrição do vídeo, como o Twitter, eu tenho postado alguns desses vídeos e tenho sempre dado o spoiler, não apenas o alerta, mas o spoiler, aquela imagem embaçada, para aqueles que tenham mais sensibilidade, para que eles não acessem esse tipo de imagem, porque realmente é muito chocante. Naturalmente, a gente tem uma série de questionamentos em relação aos vídeos, partam de qualquer lado, em qualquer circunstância, uma vez que a gente sabe que muita coisa, nesse momento e nesse contexto, precisa ser apreciada também no âmbito da propaganda de guerra, uma vez que toda e qualquer propaganda de guerra nesse momento também pode ser importante para a manutenção dos interesses políticos de longo prazo das partes envolvidas no conflito. Mas é fato que Israel tem uma capacidade de produzir dano infinitamente superior àquela dos grupos palestinos. É evidente que a supremacia aérea e naval é inquestionável, é evidente que a destruição em Gaza é muito grande e é evidente que preocupa muito também esta situação no que tange à questão dos danos coletivos, no que tange ao fornecimento de água, de luz, de gás. E para aqueles que estão chegando agora, eu vejo comentários, às vezes desencontrados no chat, nós condenamos de forma peremptória, absoluta, inequívoca e universal quaisquer ataques e violências contra civis, sejam eles israelenses, sejam eles palestinos, sejam eles cristãos, sejam eles muçulmanos, sejam eles pessoas que não professem nenhum credo religioso. Não é possível que haja uma relativização no que tange a esse aspecto. Tampouco é possível que haja uma relativização no que diz respeito ao emprego de castigos coletivos. Ainda que Israel alegue que suas forças atacam estruturas como mesquitas, escolas ou hospitais, onde o Hamas e outros grupos palestinos podem esconder armamento, podem esconder algum tipo de objeto que possa causar problema, perigo ou dano a Israel, fato é que quando a gente fala a respeito da punição coletiva e da restrição do fornecimento de bens tão importantes, nós não podemos, como seres humanos razoáveis, sermos condescendentes, né? Porque nós temos que falar que há um castigo coletivo. Assim como houve em relação aos armênios, foi ignorado e houve uma limpeza étnica, com uma movimentação de cerca de 150 mil pessoas do antigo Oblast do Nagorno-Karabakh em direção à Armênia, e o mundo esqueceu. Então, desta feita, nós estamos falando ainda em um número muito maior, em 2.300.000 pessoas que se vêm sem perspectiva de fuga. Porque não há rotas, veja, não há caminhos pelos quais, ainda que o êxodo forçado seja absurdo, né, porque essas pessoas seriam privadas das suas escolas, das suas igrejas, das suas famílias, da sua história milenar, não é? Mas, ainda que seja absurdo, é imperativo que nós também vejamos o fato de que não há como recorrer a essa saída da faixa de Gaza. E o que está acontecendo na faixa de Gaza é realmente muito triste. Assim como os ataques que aconteceram contra Israel no sábado, e os civis, as famílias, os idosos, as crianças que foram vítimas, são efetivamente vítimas de uma situação que nós deploramos e condenamos, como eu disse, peremptoriamente, inquestionavelmente. Nós não podemos admitir que represálias sejam feitas privando 2.300.000 pessoas de direitos fundamentais. Essa é uma situação que eu creio que seja sine qua para quem tenha bom senso. Propaganda à parte, né? E aí eu fico realmente bastante chateado quando eu vejo que alguns elementos na mídia mainstream consideram a situação muito mais sob um ponto de vista de propaganda do que sob um ponto de vista de análise crítica. O direito fundamental, a vida, a água, o transporte,
a segurança, a salubridade, a sanidade, inclusive psicológica das crianças, dos idosos, é fundamental, né, gente? Nós não podemos abrir mão desse tipo de defesa. Nós não podemos abrir mão desse tipo de defesa e sob nenhum tipo de relativização, né? Sob nenhum tipo de relativização.